Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero começar a compartilhar com você acerca de uma história bíblica. Uma história que nós encontramos lá no Velho Testamento e que começa em 1 Samuel, no capítulo 17, que relata quando Davi vai enfrentar o gigante Golias. Eu quero em alguns dias compartilhar algumas reflexões, dessa história tão conhecida, mas que nos traz assim, lições importantes para a nossa vida. Como eu disse, o relato dessa história começa em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 1. E a partir do verso 1, o texto nos diz que os filisteus se juntaram, se uniram para guerrear contra Israel. No verso de número 3, o texto diz que os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra colina, estando o vale entre eles. Ou seja, nós entendemos aqui que Israel não foi uma opção dele a guerra, mas ele precisava se posicionar para aquela batalha, para se defender. E muitas vezes na nossa vida, querido, as batalhas que enfrentamos certamente não são uma opção nossa, mas as batalhas fazem parte da nossa trajetória. Ele diz uma coisa interessante, ele fala sobre o vale. Ele diz que num lado estavam os filisteus e no outro lado estava o povo de Israel. E no meio estava o vale. E no vale é onde acontecia as batalhas. E o vale é um lugar em que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos passar. Estar no monte que representa a presença de Deus, é algo sempre extraordinário. Quando a Bíblia nos fala lá do Monte da Transfiguração, onde aqueles 3 discípulos estavam com Jesus e eles viram a manifestação da glória do Senhor ali. E eu lembro que Pedro falou: Senhor, vamos construir uma tenda aqui para cada um e vamos ficar aqui. Porque como é bom a gente ficar no monte. Mas os vales, as batalhas, as lutas fazem parte da nossa trajetória de vida, não muito diferente naquele contexto histórico da nação de Israel. E uma coisa interessante é que muitas vezes nas nossas batalhas, quando a gente acha que vamos enfrentar uma batalha normal, sempre surge algo além. Eles estavam reunidos para uma batalha e os israelitas achavam que era mais uma batalha, enfrentar mais uma nação que ia subjugar Israel. Mas quando eles se posicionaram, se apresentou um guerreiro chamado Golias, que era na realidade um gigante. A Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 2,90 metros de altura. Então, a Bíblia fala aqui como era a sua armadura, que era algo extraordinário, e ele desafia o povo de Israel. Ele desafia: olha, eu desafio um homem para vir aqui lutar comigo. Nós não precisamos lutar todos. E se alguém me vencer, nós nos tornamos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês se tornarão escravos de nós. Então, aquilo que muitas vezes a gente acha que não pode piora. Os gigantes se levantam, em meio às nossas batalhas. O texto nos diz aqui no final que quando aqueles homens ouviram aquela palavra, tanto Saul como os soldados, eles ficaram apavorados, amedrontados. E esse medo paralisou. Eles não responderam nada durante alguns dias à provocação daqueles homens. E uma coisa que nós não podemos esquecer, querido, independente do tamanho da luta, dependente daquilo que se apresenta diante de nós,
E aquele povo não poderia se esquecer que eles eram o povo de Deus. Nós somos do Senhor. E em meio a todas as nossas batalhas, nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que peleja por nós. Ele está à nossa frente, pelejando as nossas batalhas. Então, se você está no vale, você não está sozinho. Se você está numa batalha, o Senhor está contigo. Se estamos com Ele, temos a certeza da vitória. O Senhor nos abençoe, querido. E amanhã nós vamos compartilhar um pouco mais desse texto. No nome de Jesus. Amém.